Graça e paz, meus amados irmãos, dia 31 de janeiro, domingo, e mais uma vez o Mestre nos chama, vem cear. Quero estar junto com todos os santos, partindo o pão, comendo e bebendo do nosso Senhor, nos alimentando dele, tendo ele como nosso sustento nessa manhã. Que o Senhor ele possa nos sustentar, nos prover, ser o nosso escudo, nosso broquel, nosso sustento nesses dias difíceis, nesses últimos dias da igreja aqui na Terra. Queria estar trazendo uma meditação rápida, procurar ser objetivo, para a gente estar meditando nessa manhã com relação ao nosso Senhor, a revelação do nosso Senhor, não só nas Escrituras, mas na natureza, que o Senhor ele é revelado não só pelas Escrituras, mas o Senhor também ele é revelado pela natureza, pelas coisas que foram criadas e também pela história. Então eu queria estar lendo um pouquinho com relação a esse tema, seguindo um pouco dentro do que nós já comentamos em outros vídeos anteriores. Queria estar lendo com os irmãos Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 29, ou 26. Marcos 4, 26, que é a parábola da semente. Fala assim, disse ainda, o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente na terra. Eu queria estar tentando com os irmãos somente nesse ponto, Disse ainda, significa que ele disse ainda várias outras coisas. Então muitas outras coisas tinham sido reveladas aos seus discípulos, mas ainda ele tinha necessidade de dizer ainda essas coisas aqui. E essas coisas agora que ele vai dizer que também necessitavam de ser reveladas. Da mesma forma que ele disse outras coisas, ele ainda necessitava dizer essa parte aqui, então, que era a parábola da semente. Então ele disse ainda, o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra. Depois dormisse e se levantasse, de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, e não sabendo ele como. A terra por si mesmo frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Então a gente vê que essa parábola aqui, ela fala o foco dela é a semente. Antes aqui ele vem falando no capítulo 4 de Marcos, a parábola do semeador. Então na parábola do semeador ele fala mais do semeador, é um outro aspecto. E aqui é da semente, ele foca na semente. O aspecto, a diferença da parábola do semeador para a da semente é que a parábola do semeador, a gente sabe que o próprio Senhor Jesus ele é o semeador e ele também é a semente. A semente é a palavra, ele é o semeador, ele vem falando mesmo, explicando aqui na parábola 4, a partir do 13, Marcos 4, 13. Então lhes perguntou, não entendeis esta parábola, que é a parábola do semeador? Como compreendereis todas as parábolas? O semeador semeia a palavra. Então ele é o semeador e ele semeia a palavra, a semente é a palavra. E a própria palavra é o Senhor Jesus também. Ele é semeador e ele é a semente. Que a palavra ela é o Senhor, ele é o verbo vivo que se fez carne. Ele encarnou e habitou entre nós. Então aqui ele vai se colocar como o semeador e a palavra sendo semeada individualmente, em cada filho de Deus. Então ela vai
ter um curso conforme a terra que ela encontrar, que é o coração da pessoa. Se a pessoa cair à beira do caminho, tem um significado, né? Ó, são eixos do beira do caminho, onde a palavra é semeada, e quando ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Semelhantemente, são eixos semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração. E lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Outros, o semeador entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas o cuidado do mundo e a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Né? Então aqui ele está falando um aspecto da palavra sendo semeada no interior de cada pessoa, né? E o Senhor, ele crescendo e frutificando na vida de cada um, né? Como acontece, ou não, dependendo do estado do coração, como se encontra. Então o problema nunca é com a semente, mas o problema é sempre com a terra onde ela cai, né? Se ela cai numa terra fértil, ela enraiza, né? Cresce, germina, cresce, dá fruto, frutifica. Cristo, ele cresce em nós, cada um de nós. Então esse é o sentido da parábola, né? Agora essa aqui da semente já é um aspecto mais amplo, né? Ela já fala de um outro aspecto, que é um aspecto da palavra sendo semeada na história, nas eras, né? O reino de Deus, fala aqui, né? Disse ainda, o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra. Então o reino de Deus, ele é de eternidade a eternidade, né? Ele é eternamente passado e ele é eternamente futuro, né? E ele tem as partes do reino de Deus, né? O reino de Deus, ele tem algumas partes, mas tudo é reino de Deus, que se chama a parte do reino dos céus, que é a parte da igreja, e tem também a parte do milênio, né, que também faz parte do reino de Deus. Né? Então, o reino dos céus é um capítulo, uma parte, um episódio do reino de Deus, e o milênio também é um capítulo do reino de Deus, mas o reino de Deus, ele é eterno, né? Então essa parte aqui que está falando do reino de Deus é essa parte quando a palavra, né, ela vem semeada na terra ao longo da história da igreja, a história da igreja, né? Então ela vai ter esse período decorrido da revelação de Deus e do crescimento de Deus da igreja, como corpo de Cristo aqui nessa terra. Então essa é a diferença dessa palavra da semente. Ela não é algo que está falando de algo particular, individual, da semeadura de Deus no indivíduo, mas sim é algo corporativo, é a palavra de Deus como sementeira, né, aqui nessa terra, e ela crescendo corporativamente, como corpo de Cristo. Né? Então fala que o homem, né, é assim como se um homem, que é o próprio Senhor, lançasse essa semente em terra. Então essa semente aqui, ela é a palavra de Deus completa, revelada. Né? É a palavra de Deus Antigo Testamento, Novo Testamento, os profetas, os livros dos Salmos, né? O Pentateuco, os primeiros 5 livros, né, das Escrituras. Então são toda a Escritura, essa semente que foi lançada à terra. Né? Então, como eu falei, essa semente que foi lançada na terra, ela vem vem pelo um processo de revelação de Deus aqui na terra e amadurecimento. Então a gente teve o período de revelação do Velho Testamento, né? Da lei, tivemos também o período dos profetas, né? E chegamos até o período da igreja,
Então a gente vê que essas fases do reino de Deus, né, é como essa palavra ela vem amadurecendo nas eras, né, na história. E Deus ele se revela na história, ele vem se revelando, se revelou um pouco na época dos patriarcas e na época dos profetas, outra revelação de Deus, né? E na igreja agora ele se revelou pelo seu Filho, foi uma revelação plena, uma revelação completa para a igreja, que foi revelada através do seu Filho, né? Então nós temos a revelação de Deus completa por intermédio do Filho de Deus, que foi revelada agora nas Escrituras, né? E ele se revela também não só nas Escrituras, mas como eu falei, na história e também na natureza. E nós devemos aprender, né, a conhecer Deus em todos esses aspectos. Reconhecer Deus na natureza, ter uma revelação correta de Deus na natureza, na história e também na revelação das Escrituras, né, da palavra. Romanos 1 fala assim, Romanos 1, 19 e 20. Romanos 1, 19 e 20. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. Então está dizendo, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Então como é que foi que Deus lhe manifestou? Está dizendo aqui o que de Deus mesmo se pode conhecer foi manifesto a eles, porque Deus lhe manifestou. Versículo 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo. Olha só, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. Então está dizendo que todas as coisas criadas, elas têm uma expressão de Deus. Elas foram criadas com a impressão do próprio Senhor, né, nas coisas criadas. E nós devemos reconhecer nas coisas criadas uma expressão de Deus, né? Orar para que o Senhor venha nos se revelar, né, a partir das coisas criadas para cada um de nós corretamente. Porque o homem ele tem uma queda, né, uma tendência a adorar a natureza de adorar o Criador. E é isso que está acontecendo aqui no capítulo 1 de Romanos. Né? Então o homem ele adora a natureza e deixa de adorar o Criador. Mas a beleza, toda a beleza que a natureza expressa, na verdade ela está expressando o próprio Criador em todas as coisas criadas. O Senhor ele se expressa pelo sol, ele se expressa através da lua, das estrelas, o Senhor se expressa através do universo, o Senhor se expressa através dos animais criados, das árvores, das águas, do rio. Né? Então a gente vai ver isso em todas as Escrituras, o Senhor se expressando por intermédio das coisas criadas. Né? Então a gente tem que pedir discernimento para o Senhor estar nos dando entendimento para estar compreendendo conforme as Escrituras, né? O que Deus, né, está se revelando através das coisas que foram criadas, para que a gente venha ter uma interpretação, né, de Deus correta na natureza, nas Escrituras também e por intermédio da história, né? Então a gente vê que a natureza ela revela o próprio Senhor. Hebreus 1:1, vamos ver o que Hebreus 1:1 fala. Hebreus 1:1 fala assim,
Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias, que são os dias da igreja, né, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo que também fez o universo. Olha só que interessante. É aquilo que eu estava falando, que toda a natureza expressa o Senhor. Então está falando aqui, né? Todas as coisas pelo qual também, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então diz que todas as coisas ele foi feito herdeiro, pelo qual também fez o universo. Olha só agora, versículo 3. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Então o Senhor Jesus, ele é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do ser de Deus. Tudo que todos nós deveríamos ser. Quando a gente leu semana passada, lá em Gênesis, né? Vou voltar lá que eu acho que eu não falei muito com os irmãos, não falei no vídeo aqui isso não, falei na reunião. Gênesis 1, 26. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, o homem foi feito, né, conforme a imagem de Deus, conforme a semelhança de Deus. Tenha ele domínio, tenha ele autoridade. Por que Deus fez o homem à sua imagem e à sua semelhança? Para que ele governasse todas as coisas. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, animais domésticos, ou seja, no mar, domínio e uma expressão da imagem de Deus. No mar, uma expressão da imagem de Deus. No céu, no domicílio, no doméstico, na terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então Deus criou o homem e a mulher à sua imagem. Para quê? Para que o homem, tendo autoridade, domínio sobre todas as coisas, o homem fosse um testemunho, uma expressão de Deus, né, em todos os aspectos da natureza. Né? O homem expressasse Deus no mar, na terra, nos domicílios, nas casas, né? na terra, em todos os lugares. Então, esse é o intuito de que o homem seja uma expressão de Deus. É testemunhar de Deus em todos os lugares. Né? Por isso que Deus dá autoridade ao homem que expressa a imagem dele mesmo. Então, quando o homem tem uma expressão de Deus errada, equivocada, automaticamente ele deixa de ter autoridade de Deus, porque ele deixa de expressar o próprio Deus, porque ele está expressando uma imagem que não é a imagem de Deus. Entende? Então, existe a necessidade da gente conhecer, né, a expressão exata do Senhor, para que a gente venha expressar, né, a vontade de Deus e não a nossa própria vontade. Porque quando nós estamos expressando nossa própria vontade, nosso próprio entendimento, a gente deixa de expressar a imagem e semelhança de Deus. Então a gente perde essa autoridade de Deus, né? O propósito que Deus nos criou, imagem e semelhança. Então a gente vê agora esse princípio aqui sendo perfeitamente executado pelo Senhor Jesus, né? Que é tudo que todo homem deveria ser. A imagem e a expressão, Hebreus 1:1, né? Vamos voltar aqui. Havendo Deus outrora falado muitas vezes de muitas maneiras aos pais pelos profetas, então, né, a gente vê aqui, a expressão de Deus através das histórias da história que eu estava falando, da história bíblica, né, do cânon bíblico. Então Deus falou outrora e muitas vezes de muitas maneiras
né, aos pais, ou seja, quando fala que aos pais, é Abraão, Isaque e Jacó, quando ele fala aos pais, né? Então foi um período de uma revelação de Deus pelos profetas, que é a época dos profetas, né? Mas um avanço na revelação de Deus. Então Deus ele se revelou aos patriarcas, né? Abraão, Isaque e Jacó. Então ali nós temos uma revelação de Deus. Agora, pelos profetas, essa revelação ela avança, né? Nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Quer dizer, imagem de Deus, expressão de Deus, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele é o resplendor da glória de Deus, ou seja, a imagem e semelhança de Deus, expressão exata do seu ser. Por isso que o Senhor Jesus ele tem toda a autoridade, todo o poder, porque ele testemunha do Pai, ele dá testemunho do Pai. Quando você olha para o Filho, você vê o Pai, é a expressão exata. Né? Então, hoje, na época da igreja, no período da igreja, o Deus ele tem falado pelo Filho, pelo seu Filho Jesus. Né? Vamos voltar lá para Marcos, né? Marcos não, vamos ver Colossenses 2,9. Livro de Colossenses 2,9. Também vai falar a mesma coisa. Falar a mesma coisa que a gente acabou de falar agora aqui, né? Colossenses 2,9, a mesma coisa que a gente falou, né? Só que um outro aspecto. Porquanto nele quem? Jesus. Porquanto nele habita corporalmente toda plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Então nós somos aperfeiçoados ou edificados nele, que é tudo que nós deveríamos ser. Né? Imagem e expressão de Deus, uma expressão exata de Deus, né? Testemunho de Deus aqui nessa terra, no mar, no céu, nos domicílios, em todo lugar, né? Então, versículo 10, Colossenses 2,10, também nele estáis aperfeiçoados, né? Ele é o cabeça de todo o principado e potestade, nele também foste circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, né? Então essa é a circuncisão de Cristo, a crucificação do velho homem. Então a gente vê que a circuncisão do Velho Testamento era algo que era cortado da carne do homem, era algo literalmente que era cortado. Mas a circuncisão de Cristo é que nós fomos crucificados com ele. E agora não vivemos mais, mas agora ele, que é essa expressão de Deus, vive em nós. Então agora, pelo meio do Espírito, vivemos a vida de Deus. O Espírito Santo vive a vida de Cristo em nós, ele expressa Cristo em nós. E podemos ser essa expressão de imagem e semelhança de Deus aqui nessa terra. Né? Podemos expressar Deus em todos os ambientes e lugares que nós vamos. Né? Porque, porquanto, 9, Colossenses 2,9, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Né? Toda a plenitude da divindade, né, está em Cristo Jesus, a imagem exata. Né? E é por intermédio disso que a igreja é edificada. Né? Mateus 17,5. Mateus 17,5, um pouquinho mais para trás. Mateus 17,5. Fala assim, falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Né, isso aqui é o pai dando um testemunho do filho, né?
quando Jesus ele é transfigurado ali no Monte da Transfiguração. Então ali ele é transfigurado, né? E os discípulos eles ouvem uma voz do céu, né? Este é o meu filho amado, a ele ouvi, né? Então a gente tem uma revelação dos patriarcas, como eu disse, temos uma revelação que avança para os profetas, mas agora nós temos uma revelação mais completa, uma revelação plena. A gente tem todo o conselho de Deus em Cristo, né? Nós temos a plenitude de todas as coisas reveladas no seu Filho. Não necessitamos de mais nada fora de Cristo, porque nele está toda, como a gente leu em Colossenses, né? Que nele, no corporalmente, habita toda a plenitude de Deus. Então, fora dele, fora de Cristo, todo conselho fora de Cristo é mentira, engodo do diabo, né? Então, hoje, toda a revelação completa das Escrituras, elas testificam do próprio Senhor Jesus, né? João 1, Evangelho de João. Evangelho de João 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Olha só, todas as coisas sendo feitas por intermédio dele, que é a expressão exata de Deus, imprimindo toda essa imagem em todas as coisas. E sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela, né? 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a glória como do unigênito do Pai. Então agora nós vimos esse verbo, né, que é essa palavra, ela se fez carne e habitou entre nós. E agora por intermédio de Cristo, né, nós vemos, e vimos a sua glória. Através de Cristo nós vemos a imagem de Deus exata, porque ele é a imagem de Deus exata, a expressão de Deus exata, né? Porque quando houve a queda, tudo foi distorcido. O homem, quando comeu a árvore do conhecimento do bem e do mal, o homem passou a conhecer, né, o bem, segundo ele próprio, e o mal também. Então, todas as coisas na mente humana, natural, elas foram distorcidas, né? E hoje, para a gente ter uma revelação correta de Deus, nós temos que olhar para o Filho. Por isso que ele fala, este é o meu Filho amado, a ele ouvi. Né? Quando nós olhamos para Jesus Cristo, nós vemos a expressão exata de Deus. Né? Então, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos em Cristo a sua glória. Em Cristo nós vemos a glória de Deus, glória como do unigênito do Pai. Então, por intermédio de Cristo, nós podemos ter uma imagem correta, a expressão exata do próprio Deus, né? Ele é a expressão exata do próprio Senhor. Então a gente vê Deuteronômio, vou dar uma corridinha para a gente ver se consigo falar isso. Deuteronômio 18, 15. Deuteronômio 18. Então a gente vai ver aqui em Deuteronômio até Moisés, né, que é uma expressão da lei. Moisés ele vai falar, a gente sabe que a lei ela veio por intermédio de Moisés, né? Moisés escreve a lei e o próprio Moisés dá testemunho que aquela revelação ali da lei ainda não era uma revelação plena. Então Moisés fala assim, a partir do 15: o Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti,
e de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. Segundo tudo o que pedires o Senhor, teu Deus, em Horebe, quando reunido o povo, não ouvirei mais a voz do Senhor meu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. Então o Senhor me disse: falaram bem aquilo que disseram. Suscitar-lhe-eis um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, ou seja, semelhante a Moisés, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Eu vou continuar no outro vídeo, irmão, que está ficando muito grande. Vou continuar lendo o texto de Atos. Então a gente vai dar uma pausa aqui agora, porque senão o próprio vídeo ele corta. Passou de meia hora, ele corta. Pelo menos no meu celular acontece isso, não sei porquê, não grava direto. Eu não entendo muito disso. Então já passou de meia hora, eu vou dar uma pausa aqui e vou continuar no livro de Atos. Moisés falando a mesma coisa, tá bom, irmãos? Só um momento.